Glória a Deus. E eu fiquei na minha mente todos esses dias pensando em memória de mim, em memória de mim. Senhor, o que o Senhor quer falar conosco em memória de mim? E o em memória de mim é lembrar de Jesus. Não fazendo da ceia um ritual, mas um simbolismo da presença do sacrifício de Cristo na cruz e do peso que isso tem para as nossas vidas, do preço que Jesus pagou para que hoje nós tivéssemos acesso à salvação. Se você for ler a Bíblia aí, lá em Mateus, no capítulo 26, do 26 ao 30, no livro de Marcos, no capítulo 14, do 22 ao 26, em 1 Coríntios aí, quando você pega a partir daí, do versículo 17, 1 Coríntios 11, a partir do 17, em todos esses textos, nestes 3 livros, ele vai falar muito claramente da ceia do Senhor. E os 3 textos têm em comum essa passagem, em memória de mim. Porque Jesus enfatizou esse fato. Porque o cristão, ele deve viver não só no dia da ceia, mas em todos os dias da sua vida, em memória de Jesus. E o que é memória? Memória é lembrança. Aí eu fiquei refletindo sobre herança e legado. Herança é algo que se deixa a alguém com bens materiais. Isso é herança. Legado é aquilo que é deixado na pessoa. A impressão, a ideia, o princípio. Isso é legado. E Jesus nos deixou um legado, o legado da salvação, o legado da santificação, o legado da vivência e do testemunho na presença dele. Esse é o nosso legado, é a nossa herança no Senhor. E ele, quando ele instituiu a ceia do Senhor, ele fez isso para que os discípulos estivessem primeiro ali, em comunhão uns com os outros, em comunhão com a igreja e principalmente fazendo parte do corpo de Cristo. E aí nós temos aqui esse texto que está em 1 Coríntios, e Paulo está instruindo ali a igreja de Corinto. Amados, é muito interessante a gente começar a ler a partir do versículo 17. E aí Paulo vai dizer, aí os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês, e está escrito assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. E Paulo estava falando exclusivamente ali à igreja de Corinto. E aí eu fui pesquisar e descobri que a cidade de Corinto era uma cidade grega, uma cidade portuária, uma grande metrópole. Cidade rica, cidade próspera. E ali, quando Paulo passou pela primeira vez fazendo o seu evangelismo, e ele fundou ali uma igreja, aquela igreja ela possuía muitos membros, muitas pessoas. E ali tinha várias pessoas ricas, vários comerciantes, muitas pessoas prósperas. Mas tinham também trabalhadores e escravos que faziam parte daquela comunidade. E todos estavam ali naquela igreja. E quando chegava o dia da ceia, não era chamado festa da ceia, era chamado festa ágape. Ágape, amor de Deus. Então, festa do amor. E ali aquelas pessoas ricas, prósperas, aqueles comerciantes, eles não trabalhavam. Eles chegavam cedo na igreja. Levavam comidas caras, levavam vinhos finos. Só que os pobres, os trabalhadores, os escravos chegavam mais tarde. E quando chegavam aqueles ricos, eles já tinham ceado. Eles já tinham comido as suas comidas, já tinham bebido os seus vinhos e bebiam muitas vezes até ficarem embriagados. E aí é quando Paulo diz: vocês não se ajuntam para o melhor, se ajuntam para o pior. E nisso não vos louvo. E Paulo começa a instruir aquele povo porque ele viu que ali estava se perdendo a essência. E aí Paulo começa a repreender aquele povo. Se você for ler aí no versículo 21, Paulo diz: porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. E Paulo se referindo àquela igreja. E é por isso que ele nos instrui que quando formos cear, devemos esperar uns pelos outros. Porque na mesa do Senhor não há acepção de pessoas. E nós louvamos a Deus porque nosso Deus é um Deus bom, um Deus justo. E porque a salvação não depende do nosso mérito nem
mas tão somente da graça de Deus, que é favor imerecido derramado sobre todos nós. E ali Paulo começa a repreender aquele povo, e Paulo dessa forma, ele vai falar com aquele povo: olha, vocês perderam o significado, vocês dessa forma estão desprezando a igreja, profanando o corpo de Cristo. Porque a ceia do Senhor, ela deve ser feita em memória de Jesus. Aleluia. A igreja vive em memória de Jesus. Não só no dia da ceia, mas sempre. Então Paulo ele começa a fazer ali o resgate da essência do propósito da ceia do Senhor, que é viver em memória de Jesus. E Paulo lembra que a mesa de Jesus, ela é para todos, e que nessa mesa todos são iguais. E fomos feitos servos, filhos de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E é lá em Efésios, e tanto que Paulo sabia que aqueles crentes, eles costumavam fazer isso, que Paulo, escrevendo ali aos Efésios, lá no 5:18, ele vai dizer assim: olha, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas buscai encher-vos do Espírito. Porque Paulo sabia também que era costume de muitos crentes ter essa prática. E todos nós, amados, precisamos nos encher do Espírito. Ainda mais nesses dias que vivemos dias tão difíceis, dias de tanta angústia, dias em que vemos uma geração doente. Nós precisamos nos encher do Espírito. Precisamos viver em memória de Jesus, buscando dia após dia que o legado de Jesus seja renovado nas nossas vidas. Porque a partir do momento que Jesus ele celebrou aquela ceia, ele instituiu ali uma nova aliança, o Novo Testamento. E quando Jesus ele institui esse Novo Testamento, ele não invalida o Antigo Testamento, mas ali quando ele institui um novo, ele diz assim: olha, eu vou dar minha vida por vocês, eu vou derramar meu sangue em favor de vocês. Não vai ser mais necessário matar uma ovelha, um carneiro, um novilho para remir os pecados, porque o meu sangue vai pagar esse preço. E é por essa nova aliança, por esse Novo Testamento, que nós estamos aqui. Porque o sacrifício de Cristo ele foi definitivo, ele foi irrevogável. E é por isso que hoje eu e você temos acesso a essa salvação. E ali muitos quiseram até questionar essa autoridade de Jesus, quando ele diz assim: olha, vocês agora têm uma nova aliança, a nova aliança do meu sangue. Aí eles quiseram questionar. Mas Jesus falou: eu, o Filho do Homem, tenho todo o poder para perdoar pecados. Está lá no livro de Marcos, capítulo 2:10. Porque a autoridade de Jesus, ela é irrevogável sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a vida daquele que dá lugar ao Senhor, sobre a vida daquele que busca viver em memória de Jesus. Aleluia, Jesus. Então, amados, quando 1 Coríntios, ele vai dizer isso: olha, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor é um ato para lembrar o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. E todos os meses, quando nós viemos à igreja participar dessa ceia, nós estamos também reafirmando o nosso compromisso com o Senhor, valorizando o sacrifício de Cristo na cruz, que nos deu perdão, que nos deu salvação. A ceia ela é mais do que um ritual, ela é um memorial instituído por Jesus, para que a sua igreja nunca se esqueça do preço da redenção, da comunhão com Ele e da esperança de sua volta. Quando nós lemos lá sobre a última ceia, lá como eu falei para vocês, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de Mateus, no livro de Coríntios, Jesus, ao fazer aquela ceia ali com os discípulos, ele deu a eles uma grande lição. Primeiro ele reúne todos, ele lhe lava os pés, ele lhe fala sobre o pão, ele lhe fala sobre o vinho, ele lhes dá ali dizendo: olha, é o Novo Testamento do meu sangue. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos ali duas coisas. Primeiro, a importância da humildade e do servir. E segundo, a importância da comunhão de andarem em memória dele. Que a partir daquele momento Jesus falou: olha, eu vou para meu Pai, mas antes eu vou pagar um alto preço pela vida de vocês. Eu vou fazer um sacrifício que vai dar a vocês o direito da salvação. E vocês vão celebrar este momento em memória de mim.
Mas não é em vão. Quando a gente assiste, tem um filme que fala da morte de Jesus, é muito doído. A Via Crucis era longa, Jesus carregando aquela cruz pesada. E ali a gente vê o esforço daquele ator, e a gente pode observar que aquele ator é um bom ator, e a gente vê claramente o sofrimento dele. Imagina, irmãos, aquela cena real. Jesus passou por aquilo. Quando as mãos e os pés de Jesus é cravado naquela cruz, aí aquele buraco, irmãos, eles pegam aquela cruz com Jesus pregado e colocam. E você ouve aquele barulho, você sabia que eles estavam servindo, sustentados por aqueles cravos daquelas mãos. Irmãos, imagina essa cena. Não foi pouco sofrimento. E Jesus passou por isso para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui. Para que procurássemos viver em memória dele. Então a ceia, ela é uma oportunidade, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos. A ceia, ela é uma oportunidade para que venhamos nos lembrar do sacrifício de Cristo, em memória dele. A cruz, ela revela o amor incomparável de Jesus. Seu sangue foi derramado para o perdão dos pecados. A salvação custou um alto preço. Muitas pessoas ainda usam essa cruz. E a cruz, na verdade, ela é símbolo do cristianismo. Onde se vê uma cruz, sabe que ali é uma nação cristã, né? Que pelo menos tenta viver pelo princípio do cristianismo e pelos princípios de Cristo. Então a cruz, ela se tornou símbolo do cristianismo. Mas ela também, para nós, os cristãos, é símbolo de libertação. Aleluia! Porque foi naquela cruz que nós fomos libertos do pecado. Porque foi naquela cruz que Jesus pagou um alto preço. Então, quem se lembra da cruz, não vive indiferente ao pecado. E todos nós precisamos buscar essa consciência de não viver indiferente ao pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59:1 vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, quando a gente se lembra da cruz, quando a gente se lembra do sacrifício de Cristo, nós não somos indiferentes ao pecado. Aí vocês podem dizer assim: eu sei disso, eu falo comigo, né? Mas todos nós pecamos, realmente. Todos nós pecamos. E pecamos muito, pecamos todos os dias, pecamos toda hora. A Bíblia diz que o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Agora, há uma grande diferença entre pecar e viver no pecado. Nós pecamos porque somos humanos, porque erramos, porque somos falhos. Mas não podemos viver em pecado. E precisamos ter a consciência da cruz. E não ser indiferente ao pecado. E buscar todos os dias nos converter, todos os dias nos arrepender, todos os dias pedir perdão para alcançarmos a salvação. Porque se nós não fizermos isso, nós iremos viver em pecado. E vivendo em pecado não entra no céu. Porque no céu só vai entrar pecador arrependido. Mateus 16:24, Jesus diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E aí eu digo aos irmãos, a cruz é renúncia. Quando Jesus decidiu carregar aquela cruz, ele levou aquela cruz, ele renunciou ali naquele momento a sua divindade. E como homem, ele carregou aquela cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. A cruz é renúncia. E se nós quisermos servir a Deus e viver em memória dele, nós também temos que renunciar para viver na presença de Jesus. E isso é todos os dias pegar a nossa cruz, fazer as nossas renúncias, renunciar ao pecado, renunciar ao egoísmo, renunciar à negligência, renunciar à falta de fé, porque não é fácil. Mas todos os dias nós precisamos fazer essa renúncia para servir ao Senhor. E ele é claro: se alguém quiser vir após mim, e esse se aí é condicional. E a partir do momento que você toma a decisão, e você aceitou essa condição na sua vida, então você deve viver renunciando à sua vontade, renunciando ao seu ego, renunciando muitas vezes àqueles princípios que você acredita e diz ser tão firme.
Porque na presença de Deus é melhor ter paz do que ter razão. Eu tenho buscado todos os dias e eu penso assim, mas não é fácil. Escolher a paz ao invés da razão, porque para isso você tem que calar, para isso, né, irmã, tem que renunciar. Para isso, né, Lu, a gente tem que deixar a natureza do velho homem. Meu pai é muito ignorante. Meu pai dizia assim, na minha razão eu sou ignorante, o velho é bruto. Eu dizia a mesma coisa, procurava dar certo para ter razão. Mas hoje eu não penso mais desse jeito, não. Aleluia. Porque na presença de Deus a gente tem que ser manso, não é fácil ser manso, não. Mas aí a gente pensa, não, é melhor ter paz do que ter razão. É melhor calar do que brigar. É melhor renunciar do que sofrer as consequências. Então, se alguém quiser vir após Jesus, faça a sua renúncia, pega a sua cruz. Porque para seguir Jesus tem que ser assim. E Jesus vê todas as coisas, ninguém esconde de Deus. Então, quem se lembra da cruz não vive indiferente ao pecado. E nós precisamos todos os dias buscar essa consciência. Aí o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: nos últimos dias as pessoas sentirão comichão nos ouvidos e apostatarão da fé. Sabe o que é apostatar? Abandono consciente da fé cristã. O mundo está aí para tragar. Hoje está uma facilidade tão grande que tudo você tem recurso, tudo você tem uma solução. E muitas pessoas se deixam levar dessas coisas e vão se esquecendo de Deus, vão se esquecendo do amor de Deus, vão se tornando indiferentes ao pecado, porque o tempo é absorvido pelas coisas seculares e estão realmente apostatando. Igrejas estão cheias de pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Os crentes domingueiros vêm na igreja de domingo em domingo e não procura fazer nada para a obra de Deus. E nós não podemos deixar nossa vida chegar nessa mesmice. Porque, irmãos, a partir do momento que o crente se torna indiferente ao pecado, ele começa a perder a sua salvação. Ele começa a morrer espiritualmente. Porque o Espírito Santo de Deus está deixando de atuar na vida dele. E isso é muito sério. É muito sério na vida cristã. Nós precisamos todos os dias buscar viver em memória de Jesus. Glória a Deus. O segundo ponto dessa palavra é lembrar da pessoa de Cristo. Jesus não disse, olha, lembre-se apenas dos meus milagres. Quando ele dá ali a instrução da ceia, e isso é verdadeiro, em 4 livros, como eu disse a vocês, Mateus, Marcos, Lucas e Coríntios, nos 4 livros ele vai dizer, em memória de mim. Quer dizer, Jesus não falou assim, olha, eu lembro da minha passagem, lembro do meu evangelho, lembro dos milagres que eu fiz, lembro dos que eu vos ensinei. Mas ele diz claramente àqueles discípulos, ele diz assim, olha, de mim, em memória de mim, da pessoa de Jesus, de tudo aquilo que ele representa para nós, de tudo aquilo que ele fez por nós, do seu caráter. E isso é lembrar de Jesus. Tem um livrinho pequenininho que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? E essa é a pergunta que nós devemos nos fazer constantemente. Diante disso, o que faria Jesus? Diante disso, o que responderia Jesus? Porque isso é nos lembrar de todo o legado, que eu já falei para os irmãos, de todo o legado que Cristo nos deixou, de todas as marcas que Ele trouxe para as nossas vidas. É lembrar da pessoa de Jesus, do seu amor incondicional, da sua mansidão, da sua humildade, da sua justiça e santidade, da verdade e sinceridade, da fidelidade e obediência, da misericórdia, do perdão, da diligência e do serviço. E se tivesse tempo, dava para falar muito mais coisa aqui da pessoa de Jesus. Porque ele tinha todas essas qualidades e muito, muito, muito mais, porque ele é infinitamente maior do que pensamos ou imaginamos. Mas quando vivemos em memória de Jesus, nós nos lembramos do caráter
caráter de Jesus, da pessoa de Jesus, da sua graça, da sua misericórdia, seu modo de falar. Irmãos, eu fico sempre me lembrando de Jesus ali com aquela mulher pega em adultério, e Jesus olhando para aquela mulher, e o olhar de Jesus fez toda a diferença na vida daquela mulher. Jesus não condenou aquela mulher, ele conhecia a realidade dela, ele conhecia a vida dela, ele sabia de todos os pecados dela. E ele falou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus expressava sempre a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. Jesus ele tinha uma qualidade, irmãos, que todos nós precisamos buscar. Ouvir sem julgar. Porque a gente se acha cheio de princípio, né? A gente se acha cheio de moral. E nossa tendência é sempre condenar. Mas Jesus não era assim. E olha que Jesus, pela sua onisciência, ele conhecia tudo. Ele via o oculto, o profundo e o escondido. E Jesus ouvia sem julgar. Não é fácil. Mas a gente precisa buscar essa qualidade nas nossas vidas. Porque a nossa tendência é sempre condenar. E se a nossa tendência é sempre condenar, como é que a gente expressa o amor de Deus? Como é que a gente dá testemunho da presença de Deus nas nossas vidas? Como é que estamos vivendo em memória de Jesus? Então, quando Jesus fala em memória de mim, quer dizer, lembre-se de mim. Então é para lembrar do seu caráter, lembrar da sua obediência ao Pai. Imagina, irmãos, Jesus naquela cruz pendurado ali com sede, alguém vai lá e bota uma esponja com vinagre na boca. E Jesus fez ele de colocar uma esponja de vinagre. Muita crueldade, né? E Jesus levanta os olhos para o céu e fala, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele sabia tudo que ele ia passar. E ele temeu. Ele sabia a dor que ele ia sentir. E ele fala para Deus, se o Senhor quiser, passa de mim este cálice. Aí depois ele mesmo volta e diz assim, todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Jesus era obediente a Deus. E nós precisamos ser obedientes a Jesus. Então, quando nós vivemos em memória de Jesus, nós devemos também nos lembrar de todas essas características do seu caráter, do seu exemplo e do testemunho que ele nos deixou. Lembrar principalmente do seu amor e da sua misericórdia. Mas o olhar de Jesus era tão puro. Quando ele olhou para Zaqueu, ele não compreendeu Zaqueu, ele só olhou. E Zaqueu se sentiu tocado por aquele olhar, se sentiu tocado por aquela presença. E ele falou, olha Jesus, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou ser diferente. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Assim era Jesus. Não precisava brigar, não precisava chegar. O seu olhar fazia diferença. O seu testemunho fazia diferença. Como eu disse aos irmãos, nós sempre seremos pecadores, mas não podemos viver em pecado. Precisamos todos os dias nos arrepender, confessar, pedir perdão, para que a graça de Deus ela venha se manifestar. Então, amados, o centro da nossa fé não é uma cerimônia, mas Cristo. Nós estamos aqui não por conta da cena, mas por conta de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo nas nossas vidas. Porque essa deve ser sempre a nossa intenção. Não só no culto de ceia, mas todas as vezes que nós viemos à igreja. A nossa intenção deve ser cultuar a Cristo, em memória de Cristo. Porque é assim que o cristão tem que viver nessa terra em memória de Jesus e buscar todos os dias essa memória para a sua vida, relembrando o sacrifício, relembrando o preço que ele pagou, relembrando tudo aquilo que ele viveu, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à salvação. Eu gosto sempre de refletir, eu falo assim, será que se nós ainda estivéssemos vivendo pela lei do Antigo Testamento, será que estaríamos aqui? Porque era olho por olho e dente por dente. Será que estaríamos aqui?
mas nós podemos glorificar e exaltar o Senhor, porque hoje nós vivemos pela graça. Aleluia. Temos os nossos pecados perdoados, temos acesso à nossa salvação. A ceia do Senhor, ela nos lembra também do compromisso com Cristo. E é por isso que Paulo, ele vai nos dizer, aí em Coríntios 11, no versículo 28, e ele diz assim, no início do versículo, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo falando ali expressamente à igreja de Corinto, que tinha já deixado o princípio de lado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos todos os dias nos lembrar, enquanto cristão, nós temos um compromisso com Cristo. E a ceia do Senhor, ela nos leva a examinar a nossa vida. E nós estamos fazendo isso, irmãos, enquanto cristãos, olhando a nossa vida, onde é que nós temos errado, onde é que nós temos pecado, onde é que nós precisamos melhorar. Como eu disse aos irmãos, enquanto nós temos comunhão, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que convence o homem do pecado. Porque o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. E é ele que nos convence do pecado. E é pela graça de Deus que nós nos arrependemos, que nós confessamos. Então, quando nós examinamos a nós mesmos, nós temos o privilégio de contar com o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a ceia do Senhor é mais uma oportunidade para que venhamos fazer isso. Porque na ceia nós precisamos nos lembrar da nossa comunhão com Deus, primeiro, com a igreja de Cristo. Também de perdoar o nosso próximo. E também de que precisamos viver em santidade e fidelidade. Recordar Jesus deve produzir transformação de vida. Porque como é, irmãos, que todos nós professamos uma fé, professamos que Jesus vive em nosso coração, e essa vivência, esse testemunho e essa presença não está fazendo diferença na nossa vida. Então tem uma coisa errada. Porque a presença de Jesus na nossa vida precisa fazer a diferença. Nós vimos aqui, na semana passada, que foi a nossa festa, né? E aí nós falamos de Peniel. E quando Jacó lutou ali com o anjo, e o anjo quis ir embora, e ele falou para o anjo: não, tu não vai ser me abençoar. E a Bíblia diz que ele foi tocado na coxa. E ali, quando ele foi tocado na coxa, a partir daquele dia, Jacó começou a mancar. Jacó nunca mais andou de novo. Ele ficou com a mão. O povo de Israel não come mesmo da coxa, porque foi onde Jacó foi tocado. Então, amados, quando a gente tem um encontro fiel, verdadeiro com Jesus, esse encontro também deixa marca na nossa vida. E essa marca, ela é algo físico, para nos lembrar de um evento, de um acontecimento. Então, quando a gente busca Jesus, quando a gente vive em memória de Jesus, isso tem que ter marca na nossa vida, na nossa vivência, na nossa experiência, na nossa convivência com os outros. O nome disso é testemunho. Porque se eu professo que tenho a Deus, se Jesus vive na minha vida, eu tenho que dar testemunho. Porque se eu não der, eu vou escandalizar o Evangelho de Cristo. Aí quem passar aí na rua e me ver vai dizer assim: bicho, os crentes dessa igreja é tudo assim, bota nós tudo no meio do saco. Os crentes daquela igreja envergonha o Evangelho de Cristo. Então olha aí, pensa nas marcas que você carrega. Pensa naquilo que você está deixando, por onde você está passando. As pessoas do seu trabalho sabem que você é evangélico? Seus vizinhos sabem que você é evangélico? A sua família olha para você e vê que você dá testemunho de cristão? Onde estão as marcas de Cristo? Fica para todos nós a reflexão. A ceia também é um momento, já estou terminando, viu? A ceia também é
para nós lembrarmos da esperança da sua volta. E ele diz: anunciais a morte do Senhor até que venha. Então esse também é um momento para nós estarmos nos lembrando, sendo conscientes de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para levar o povo remido, o povo que vive em santificação, um povo que vive buscando a sua graça, um povo que vive em memória dele. Então nós vivemos aqui na esperança da volta de Jesus, porque a ceia do Senhor, ela também é esse momento, é essa oportunidade para estarmos nos lembrando de que Jesus voltará. Apocalipse 4:11 vai dizer assim: olha, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o que é que nós temos? A nossa fé, a nossa obediência ao Senhor. Porque se nós tivermos cuidado de guardar a nossa fé, a nossa esperança vai ser renovada, a nossa vida vai ser renovada. Como diz Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam em cada manhã. E nós precisamos conservar a nossa fé, conservar a nossa esperança, para que todos os dias essa misericórdia seja renovada nas nossas vidas, porque é essa misericórdia de Deus que nos mantém de pé. Quando a noite de tormenta, quando a noite de tribulação dá, Jacó passou aquela noite toda lutando com o anjo. Ao romper do dia, ele falou: esse lugar eu vou chamar de Peniel, porque aqui eu tive um encontro com Deus. A noite foi de luta, mas a manhã foi de vitória. Então, quando nós buscamos viver em memória de Jesus, nós podemos também passar essas noites assim, de luta, de sofrimento, mas amanhã será de vitória. Porque nós estamos aqui na esperança de que Jesus vai voltar, de que vai nos levar. Lá em João 14 ele diz assim: eis que vou para o meu Pai, mas vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus já nos preparou o lugar. E ele vai voltar, como ele diz em Apocalipse: eis que venho sem demora. Amados, nós vivemos aqui nessa terra conscientes de que Jesus vai voltar. Só que na nossa mente humana, no nosso olhar humano, a gente pensa que isso é um evento longe. É um evento que vai demorar. No entanto, amados, se cada um de nós, se qualquer um de nós morrer hoje, Jesus voltou para nós hoje. Voltou para mim hoje, voltou para quem morreu hoje. E para onde que vai a alma, se não estiver preparada para encontrar com o Senhor? Então a ceia também é esse momento. Jesus vai voltar para nos buscar. A cruz, ela ficou no passado. Ficou lá, foi um instrumento para aquele momento. E hoje nós nos lembramos da cruz, símbolo da nossa libertação. Foi ali que Jesus pagou um preço para que hoje nós estivéssemos aqui. E nós glorificamos o Senhor. Sabe por que, irmãos? Porque Jesus, ele é presente em nosso meio. Porque Jesus não nos abandonou. Porque antes de ir, ele deixou todas as instruções para que nós vivêssemos em memória dele. E ele falou isso de forma muito clara. Mateus 28:20, ali, pouco antes dele ser entregue, ele disse aos seus discípulos: olha, eu vou para meu Pai, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não nos abandonou quando Jesus ele morreu naquela cruz, mas ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias. E Jesus está presente neste lugar, irmãos. Jesus está presente na nossa vida. Jesus está presente cada vez que nós clamamos, cada vez que nós buscamos, cada vez que nós precisamos. Creia nessa palavra, irmãos, porque é fiel e verdadeira. Davi sabia disso. Davi escreveu lá no Salmos 46. E Davi escreve no presente, no tempo de agora. Davi diz claramente: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E lá bem adiante em Mateus, Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
promessa de Deus para as nossas vidas, promessa fiel e verdadeira. E sua volta é uma certeza. Ainda no mesmo capítulo de João, versículo 3, ele diz assim: olha, voltarei e vos receberei para mim. Então, amados, hoje também é uma oportunidade para a gente refletir e preparar nossa alma para encontrar o Senhor. É também uma oportunidade para a gente refletir tudo aquilo e tentar, porque não é fácil tentar tirar da nossa vida tudo aquilo que tem nos afastado da presença de Deus. Tentar resistir ao pecado. Porque a hora vem e nós não sabemos qual é. Mas precisamos nos preparar. Porque devemos viver em memória de Jesus. Então, amados, quem vive em memória de Cristo também vive aguardando o seu retorno. E é assim que nós vivemos, aguardando a sua volta. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos do amor que nos salvou, lembramos do sangue que nos purificou, lembramos da aliança que nos uniu a Deus e da esperança da volta de Jesus. Amém, irmãos? E é por isso que nós participamos dessa ceia do Senhor, porque a mensagem de Cristo, ela vive em nossos corações e nós vivemos em memória de Jesus. Amém, irmãos? Então a ceia, ela não é apenas uma lembrança do que Cristo fez, é um compromisso de todo cristão de viver hoje para aquele que morreu, ressuscitou e em breve vai voltar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé e vamos orar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu não vou